Vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Lucas capítulo 12, versículos do 35 ao 40. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, o Senhor nos exorta à vigilância, à prontidão, os rins cingidos, ou seja, prontos para todo o trabalho. As lâmpadas acesas, com esse óleo da caridade, das boas obras, esperando o Senhor chegar, porque o Senhor virá. Assim como hoje estamos rezando por todos aqueles que já receberam esta visita definitiva do Senhor, já esperamos nós, estão com Ele. Na carta aos Hebreus nós vamos ver exatamente o seguinte: assim está estabelecido que os homens morram uma só vez. Uma só vez. E aqui nós já combatemos muitas falsas doutrinas por aí. Assim está estabelecido que os homens morram uma só vez. E depois disto, o juízo. Depois desta vida aqui, meus queridos, só há uma vida. A vida eterna. A vida eterna. E o que vai decidir esta vida eterna é exatamente a maneira como nós vivemos esta única vida, então, que o Senhor nos deu aqui. As escolhas que nós fizemos. Se nós verdadeiramente amamos o Senhor em palavras e obras, observando os mandamentos, o homem morre uma só vez. E depois disto, o juízo. Eu quero, antes de rezar com você, pelos seus entes queridos já falecidos, já vai trazendo à memória, sim. Eu quero aqui colocar os meus avós, meus tios, primos que já faleceram. Porque veja o que ensina a Igreja no Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 1030 ao 1032, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, o homem morre uma só vez. Então vem o juízo. E ou ele irá, não é, para o céu, onde estão os bem-aventurados, os santos, que celebraremos nesse próximo domingo, todos os santos, ou ele irá para o purgatório, embora tenha a sua salvação garantida, mas precisa purgar, precisa purificar-se ainda, porque não foi totalmente purificado aqui, embora tenha partido na graça e na amizade de Deus, e são por esses fiéis defuntos que nós estamos rezando hoje, nesse dia 2 de novembro. E existe uma terceira e terrível realidade que nos ensina a Igreja, aqueles que se condenam eternamente. Aqueles que escolhem, sim, escolhem aqui nesta vida, escolhem o inferno, escolhem o distanciamento eterno de Deus. A Igreja denomina purgatório essa purificação final dos eleitos que é completamente diferente do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da Igreja fala de um fogo purificador. Mateus 12, 32. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala. No Antigo Testamento, segundo Macabeus, capítulo 12, versículos 46, eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado, já no Antigo Testamento.
Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Então veja o que ensina a Igreja, não é? A Sagrada Escritura. Ainda aqui os santos, São João Crisóstomo vai dizer: levemos aos fiéis defuntos socorro e celebremos sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que deveríamos duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhes levem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram, em oferecer nossas orações por eles. Muitas vezes nós nos delongamos nas homenagens. Sim, queremos homenagear, queremos ressaltar a importância daquela pessoa, o quanto nós amamos aquela pessoa que partiu. Isso é maravilhoso. Mas lembre-se, não é o mais importante. Não é o mais importante. Lembre daquilo que Santa Mônica falou para os seus filhos, quando indagada sobre onde ela seria sepultada, e ela disse: coloque esse corpo onde vocês quiserem. No entanto, lembrem-se de mim no santo sacrifício. Porque é isso o mais importante. O mais importante, eu iniciei exatamente falando isso, o que você ainda pode fazer pelos que partiram. Muito mais do que chorar por eles, muito mais do que buscar manter a sua memória viva, é rezar. É rezar, porque é isso o que os fiéis defuntos, os que estão no purgatório, é disso que eles precisam, da sua oração. Que se celebre missas em sufrágio de suas almas. Eles não podem fazer mais nada por si, embora sejam grandes intercessores, e ao longo desse mês de novembro, nós vamos suplicar a intercessão poderosíssima das almas do purgatório. Elas já estão como que no antessala, elas já estão muito próximas de Deus. A salvação já lhes é garantida, mas elas experimentam um sofrimento muito grande, sobretudo a saudade que elas sentem de Deus, que as consomem. Mas elas precisam esperar, porque elas estão passando por essa purificação. E embora não possam fazer nada por si mesmas, podendo fazer muito por nós, elas contam com as nossas orações. Então, veja o que a Igreja diz. As esmolas, as obras de penitência, não é? Lucrar as indulgências e aplicá-las aos fiéis defuntos. Veja o que a Igreja nos ensina sobre essa realidade da indulgência, não é? A Igreja concede indulgências especiais para os fiéis defuntos durante o dia de finados, hoje, dia 2 de novembro. A indulgência, ela tem essa força de apagar completamente a pena devida pelo pecado. Então é uma grande graça, um ato da misericórdia infinita de Deus para conosco e nesse dia para com os fiéis defuntos. A Igreja concede indulgência plenária, total, no dia 2 de novembro, dia de finados, aplicável somente às almas do purgatório. Para isso, você deverá visitar uma igreja ou oratório e rezar o Pai Nosso e o Credo, estar em estado de graça, isto é, sem pecado mortal, cumprir as condições habituais para uma indulgência plenária, ou seja, confissão sacramental, comunhão eucarística, oração pelas intenções do Santo Padre, pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria. A indulgência plenária também ao visitar o cemitério. Entre os dias 1 e 8 de novembro, são aí 8 dias, os fiéis podem lucrar uma indulgência plenária uma vez por dia, uma para cada dia, aplicável às almas do purgatório ao visitarem um cemitério e rezarem pelos defuntos. E as condições são as mesmas para a indulgência plenária: estar em estado de graça, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração pelas intenções do Papa. Então, no dia 2, indo à igreja, né, ou oratório, e do dia 1 a 8 de novembro, visitando, indo até o cemitério e, claro, cumprindo as demais condições para a indulgência. E ainda a Igreja concede uma indulgência parcial. Caso as condições para a indulgência plenária não possam ser plenamente cumpridas, é possível lucrar uma indulgência parcial ao visitar um cemitério e rezar pelos mortos em qualquer dia do ano. Veja isso aqui. Essas indulgências são sinais de caridade para com as almas do purgatório, que se beneficiam das orações e dos méritos oferecidos por elas, encurtando o seu tempo de purificação. Meus queridos, essa é uma grande obra de misericórdia, rezar pelos fiéis defuntos. Então, eu quero convidar você a afirmar o propósito hoje, né? Faça uma visita ao cemitério, participe da Santa Missa,
não é? Busque a confissão, receba a Eucaristia, rompendo, claro, com todo o pecado, reze pelas intenções do Santo Padre e aplique essa indulgência plenária aos fiéis defuntos, aos seus entes queridos falecidos. Eu quero rezar com você esta oração antiga, esta oração, não é, tradicional, encomendando as almas dos nossos fiéis defuntos. Rezemos juntos assim. Descanso eterno dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine, que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Vamos rezar mais uma vez? Descanso eterno dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine, que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Você pode fazer esta oração, inclusive, trazendo o nome do seu ente querido já falecido nesta oração, não é? Descanso eterno dá-lhe, Senhor, que a alma, né, de Jorge, que a alma Catarina, que a alma, e você pode colocar aqui o nome deste falecido, descansa em paz. Amém. Vamos então nos recomendar com muita confiança à Santíssima Virgem Maria e que possamos também, à luz do Evangelho de hoje, meditar, refletir como nós temos vivido. Não é? Será que nós estamos com os cintos cingidos? Será que nós estamos com as nossas lâmpadas acesas? Para que nós não sejamos, não é, pegos, desprevenidos, despreparados neste momento derradeiro, que vem sem aviso, né? Que chega, mas que estejamos então vigilantes e preparados para este momento. Há uma frase muito comum entre nós, né? Nunca se está preparado para a morte, mas essa frase, na verdade, é uma frase terrível, porque eu e você, se tem algo para o qual nós precisamos estar preparados continuamente, é para a morte. E como estar preparado para a morte, irmã Maria Raquel? Estar preparado não significa que não sintamos a dor da perda, da saudade, não é isso. Mas estar preparado é ter o olhar fixo no céu. É saber que nós não temos aqui uma morada permanente, estamos aqui de passagem, nós voltaremos para Deus. E quando chegar a nossa hora, que possamos então partirmos em paz, sem estar devendo perdão a ninguém, sem estar com mágoa no coração, estando reconciliados com Deus através do sacramento da confissão. Que grande graça, meus irmãos, partir recebendo o viático, partir assistido por um sacerdote, recebendo os sacramentos. Que o Senhor nos livre da morte repentina, que o Senhor nos livre da morte eterna, que o Senhor nos conceda esta graça. Peça hoje na sua oração a graça de partir exatamente assim, no dia que chegar o seu momento. Você poder estar assistido por um sacerdote, poder receber os últimos sacramentos, partir em paz. Que grande graça, não há maior graça do que essa. E nós esquecemos de pedir isso todos os dias na nossa oração. Outro dia eu escutava alguém que dizia: eu rezo todos os dias, para que no meu momento derradeiro o Senhor me conceda a graça de ter um sacerdote do meu lado. Você que porta o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, na verdade você suplica esta graça já ao Senhor, não é? Vamos rezar com muita confiança. Pelo poder que vos concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos concedeu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que vos concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Filho, filha, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Compartilhe esta palavra
não é? De maneira breve, porém profunda, à luz da palavra de Deus, o catecismo da Igreja Católica, hoje você pôde compreender um pouco mais sobre essa realidade do purgatório e a necessidade de rezar pelos fiéis defuntos. Então, compartilhe esta experiência, compartilhe esta presença de Deus e eu lhe encontro amanhã no nosso encontro diário, na nossa meditação diária da palavra de Deus. Eu te espero aqui.